Te conhecer e prosseguir em te conhecer é tudo que eu quero pra minha vida. Bom dia, Igreja de Nova Vida do Porto da Pedra. Estamos aqui para mais uma gravação da EBO, onde a gente vai estudar sobre a carta de Romanos, a carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 3. O capítulo anterior foi ministrado pelo diácono Gilberto e o capítulo 1 pelo irmão Márcio. Então, vamos estar orando para a gente dar início à nossa aula. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te damos graças, Senhor, por mais essa oportunidade de estarmos aqui aprendendo um pouco mais de Ti, Senhor. Senhor, somos totalmente dependentes da Sua graça, que Seu Espírito Santo seja o nosso professor, Pai. Eu sou aqui apenas o Seu instrumento, mas tudo que sairá da minha boca será ordenado por Ti, Senhor. Que eu seja Seu instrumento para ensinar a Sua palavra e que essa palavra ela possa entrar em nosso coração e a gente possa praticar, Pai. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Aqui nós vamos estudar, como eu falei para vocês, a carta de Romanos, o capítulo 3, onde Paulo fala sobre... No início, ele fala sobre a depravação humana e depois ele vem falando sobre a justificação do pecado. Como essa carta de Romanos ela é uma carta importante para o cristão. Eu, particularmente, aconselho todo cristão conhecer, ler essa carta, porque ela nos orienta de uma forma muito clara sobre os costumes cristãos. Então, vamos lá. No capítulo 3... do versículo 1 ao versículo 2, diz assim: qual então é a vantagem do judeu? E qual a utilidade da circuncisão? Muita, sob os aspectos, principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. Paulo, essa carta ela foi escrita por Paulo, como eu já disse. Ela foi escrita na cidade de Corinto, quando Paulo estava na casa de Gaio, durante uma das suas viagens, entre o ano de 55 e 59 depois de Cristo. Paulo escreve essa carta de uma forma muito interessante, que ele faz perguntas e respostas. Como eu disse, era uma carta, ela ia, mas o escritor não estaria lá para tirar as dúvidas. Então, Paulo ele já vai trabalhando nisso, até porque Paulo sabia dos problemas daquele local. Paulo, quando escrevia, direcionava as suas cartas para as suas igrejas, ele sabia dos problemas que cada igreja, cada local passava. E aqui, no versículo 1 ao versículo 2, os judeus, eles achavam que, de fato, eles terem recebido os oráculos, a lei do Senhor, lá no Monte Moriá, que foi entregue a Moisés, eles achavam que isso dava para eles privilégio. Na verdade, eles tinham privilégio. Qual era o propósito do Senhor com os judeus? O propósito do Senhor é que eles evangelizassem, eles levassem a palavra de Deus para os outros povos. Mas os judeus, eles não agiram dessa forma. Eles começaram a achar que o fato da promessa ter sido entregue a Abraão, que o fato das leis do Senhor terem sido entregues ao povo judeu, eles achavam que eles eram melhores do que os outros. E Paulo, nesse capítulo, ele trata justamente isso. Aqui, Paulo, ele faz a pergunta assim: qual a vantagem do judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? E aqui ele responde: muita, sob todos os aspectos. Principalmente porque os judeus foram confiados os oráculos de Deus. Quando ele está dizendo isso, ele está dizendo assim: vocês realmente têm uma vantagem. Só que isso não torna vocês diferentes perante o Senhor. No livro de Lucas, capítulo 12, versículo 48, diz assim, na segunda parte: mas aquele a quem foi dado, muito lhe será exigido. Aquele a muito se confia, muito mais lhe pedirão. A responsabilidade e o privilégio, eles andam de mãos dadas. Quanto mais se dá, mais se cobra. E é isso que os judeus precisavam ter em seu coração. Eles precisavam entender que muito o Senhor confiou a eles, mas muito o Senhor cobrava deles.
E eles não entendiam isso, eles achavam que eles seriam julgados de forma diferente dos gentios. E Paulo está tratando isso aqui. No versículo, dos versículos 3 ao versículo 6, diz assim: então, se alguns não creram, será que a incredulidade deles anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum. Seja Deus verdadeiro e todo ser humano mentiroso, como está escrito, para que seja justificado nas tuas palavras e venha vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus, que diremos? Seria Deus injusto por aplicar sua ira? Fala em termos humanos. É claro que não. Do contrário, como Deus julgará o mundo? A nossa infidelidade não muda a fidelidade e o caráter de Deus. Em Deuteronômio 32, versículo 4, diz assim: Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, os seus caminhos são justos, é Deus fiel que não comete erro. Justo e reto é Ele. Uma das características do Senhor é que Ele é justo, Ele é reto, Ele é fiel. Ele não precisa da nossa infidelidade ou fidelidade para mudar o seu caráter. Deus é reto, Deus é justo, Deus é santo. E eles ficavam se perguntando, quando Paulo escreveu essa carta, ele estava justificando a sua pregação da salvação mediante a fé, porque ele justamente sabia que ele estava sendo questionado, a sua forma de pregar estava sendo questionada, porque Paulo pregava a salvação mediante a fé. E essa carta, através dessa carta, Lutero e Agostinho se converteram, porque Lutero, quando ele leu Romanos, capítulo 1, versículo 16, que diz que o justo, ele viverá pela fé, ele se converteu, porque ele começou a entender que não era pelas boas obras. As boas obras não salvam, mas o salvo realiza boas obras. Essa era a pregação de Paulo, a salvação mediante Cristo Jesus. Então, quando Paulo chega até esse ponto de falar assim, vocês pecaram, vocês erraram, vocês não são diferentes porque vocês receberam a lei, vocês não são melhores que nenhum povo porque vocês receberam a lei. Paulo justamente está alertando que tanto judeu quanto gentio, todos nós somos miseráveis. Todos nós somos dependentes do Senhor Jesus Cristo. Sozinho nós não conseguimos. A palavra de Deus diz: sem mim nada podeis fazer. E é isso que Paulo está mostrando aqui. É isso que essa carta, o intuito dessa carta é justamente Paulo mostrar o quanto nós somos miseráveis, o quanto nós somos dependentes de Cristo. E a pergunta que eles fazem aqui: como Deus julgará o mundo? Porque a justificativa deles era: nós temos a lei, e quem não tem a lei, como Deus julgará? Deus julgará pela forma natural, pela consciência, pela lei natural. As pessoas que não tiveram a lei serão julgadas pela sua consciência, de forma natural. Assim será. Porque e Davi, quando ele chegou, ele citou um salmo de arrependimento perante o seu pecado. Ele disse assim: pequei contra ti somente, fiz o que era mal aos teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Davi tinha consciência que o fato dele errar não mudava as características de Deus. Não é porque nós erramos que Deus vai deixar de ser bom. Não é porque nós não somos quem Deus propôs para a gente, que Deus vai mudar as suas características. Não, não é isso. Deus, ele é imutável. Deus, ele não muda as características por causa de nós. Nós, homens, que falhamos mediante Deus. E agora no versículo 7, versículo 8, diz assim:
E se minha mentira faz com que aumente a verdade de Deus para a sua glória, por que ainda sou condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Pratiquemos o mal, para que nos venha o que é bom. A condenação destes é justa. Aqui, Paulo justamente fala que eles queriam justificar, que eles precisavam pecar para que a glória de Deus se prevalecesse na vida deles. O Senhor não precisa que a gente peque para que a glória dele sobressaia, para que a glória dele reflita em nós, não. O Senhor não precisa disso, o Senhor não se alegra em nossos pecados, muito pelo contrário. Em Lucas 10 diz assim: eu afirmo a vocês que a mesma alegria que existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Aqui Jesus está falando sobre aquela mulher da dracma perdida, que quando ela encontrou a dracma perdida, ela ficou muito feliz. E assim ele dá exemplos de é a alegria do Senhor quando um pecador se arrepende. Se Jesus, se Deus fica alegre quando o pecador se arrepende, você acha que ele fica alegre quando o pecador peca para que a glória dele se manifeste? Ele não precisa disso. O Senhor não precisa que a gente erre para que a glória dele se manifeste em nossa vida. O Senhor, a gente não precisa usar isso como desculpa para pecar, para errar. Tem pessoas que falam, eu quero experimentar o mundo para ter testemunho para contar. Você não precisa disso. Você pode ter testemunho de glória, você pode ter testemunho de vitória, você pode ter vários testemunhos que vai edificar a vida das pessoas. Você não precisa ser um pecador, achar que você precisa ter os piores pecados para poder superabundar a graça em sua vida. Você não precisa disso, nós não precisamos disso. Muito pelo contrário, nós precisamos ficar cada vez mais parecidos com Cristo Jesus. É isso que nós precisamos. Cristo em nós é a esperança da glória. É disso que nós precisamos. E o Senhor não se alegra, o Senhor se alegra quando um pecador se arrepende. Mas o Senhor não se alegra nos nossos pecados. Muito pelo contrário. Não estou dizendo que... Eu estou dizendo que Jesus, Ele é justo. Ele é justo. Deus, Ele é justo. Nos versículos de 9 a 12, diz assim: que se conclui? Temos nós alguma vantagem? Não, de forma nenhuma. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado. Como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e se tornaram inúteis. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Aqui, Paulo explica que todos fomos gerados do pecado, seja judeu, seja gentio. Não há diferença, todos nós temos a natureza adâmica. Somos totalmente dependentes da graça de Deus. O pecado, ele é o nivelador, ele coloca judeu, gentio, ele nos coloca na mesma posição. Sem Cristo, todos nós estamos na mesma posição de impureza. Não existe diferença entre judeus e gentio. E se a gente fizer uma analogia, trouxer isso para os dias de hoje, nós não somos melhores do que ninguém por causa de uma religião ou outra. Nós temos que procurar ser cada dia mais parecidos com Cristo. E isso nós devemos buscar, sim. Mas isso não é para que a gente se sinta melhor ou pior do que qualquer outra pessoa. Isso é para que a glória de Deus se manifeste em nossa vida. Não é para exaltar o meu nome, não é para exaltar o seu nome, é para exaltar o nome do Senhor. Porque Ele sim, Ele tudo pode. Somos totalmente dependentes da graça. Aqui Paulo fala assim: não há justo, nenhum justo sequer. Todos somos pecadores. Nenhum conhecimento, nenhum título, nenhuma religião, nada nos coloca numa posição de sermos melhores do que os outros.
John Stott diz que o pecado está acima de nós, que ele pesa, que ele fica acima das nossas cabeças como um esmagador, como um fardo esmagador. Por isso que quando a gente fala o Salmo 23, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Quando o Senhor é nosso pastor, Ele é o nosso pastor, Ele é nosso Senhor, Ele é nosso dono. A gente está tirando toda a legalidade do pecado da nossa vida, toda a autoridade do pecado sobre a nossa vida. A partir do momento que a gente declara que o Senhor é o nosso pastor, que Ele é nosso Senhor, Ele é nosso dono, a gente sai do jugo do pecado, a gente tira esse peso do pecado das nossas cabeças, dos nossos ombros. Por isso que o Senhor fala que o jugo dele é leve, porque Ele tira o peso do pecado da gente. E é justamente aqui, Paulo, ele leva o homem à total consciência de quem nós somos, para acabar com toda a separação, com toda a diferença, com toda a soberba, com toda sensação de ser melhor. Nós somos os melhores porque nós recebemos a lei do Senhor. Não. Vocês tiveram o privilégio, sim. Vocês receberam a lei do Senhor lá no Monte Sinai. Vocês tiveram o privilégio, sim. Vocês são a geração de Abraão, a quem foi confiada as promessas. Vocês têm privilégio, sim. Mas isso não torna vocês melhores de ninguém diante do julgamento de Deus. Todos nós somos iguais perante a Deus. E o pecado, ele justamente faz isso. O que o pecado faz? Ele nivela, ele coloca todos nós no mesmo nível, porque nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. Dos versículos 13 ao 18, aqui Paulo, ele faz uma prática rabina de ligar uma coisa com a outra, utilizando trechos do Antigo Testamento, de Eclesiastes, de Salmos, de Isaías, de Provérbio, para mostrar a depravação humana. E assim diz a palavra de Deus. A garganta deles é um sepulcro aberto. Com a língua enganam, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles a tem cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante os seus olhos. Do versículo 13 ao 14, ele fala sobre pecar com palavras. A sua boca está cheia de maldição, enganos e opressão. Debaixo da língua está insulto e maldade. Salmos 10, versículo 7. Como eu falei para vocês, aqui ele faz uma prática rabina. Ele liga trechos do Antigo Testamento para trazer o homem à consciência plena de quem nós somos. Por que Paulo está fazendo isso? Por que Paulo usa de falar para o homem, levar o homem à consciência da depravação? Ele precisava tratar com o povo judeu que eles não eram melhores do que ninguém, que eles não eram diferentes de ninguém por terem recebido a lei. O verdadeiro judeu era aquele que era verdadeiramente convertido de coração, não simplesmente circuncidado fisicamente, mas circuncidado no seu coração. Esse é o verdadeiro judeu, e esse é o verdadeiro cristão que Deus quer de nós, aquele que realmente é convertido. É isso que Deus quer de nós. E aqui Paulo remete o homem à total consciência de quem nós somos, de como nós fomos gerados. A nossa natureza é adâmica. Nós fomos gerados no pecado. Todos nós fomos gerados no pecado. E isso não nos permite nos acharmos ou nos sentirmos melhores do que qualquer outra pessoa. Se não fosse Deus. E do versículo 13 ao 14, ele dá exemplo de pecados com palavras. Do versículo 15
ele diz que os seus pés são velozes para derramar sangue. Ou seja, as suas obras são mal, falta de amor, é pai matando filho, é filho matando pai, as pessoas matando por nada, as pessoas matando pessoas por coisas, falta de amor, frieza. Nada diferente do que a gente tem visto nos dias de hoje. A palavra de Deus, ela se renova a cada manhã, ela é sempre atual, sempre atual. Não vai ter um dia que você vai abrir a palavra do Senhor e você não vai sentir que ela é atual, você não vai olhar e vai falar assim, Senhor, parece que isso foi escrito agora, mas o Senhor, Ele é atual, o Senhor, Ele é um Deus de coisas novas. A palavra de Deus, ela não é passada, a palavra de Deus, ela é nova, ela transforma. Onde ela entra, ela causa diferença, onde ela entra, ela gera mudança. A palavra de Deus, ela gera vida, a palavra de Deus, ela gera mudança. A partir do momento que você abre a palavra de Deus, não como um amuleto que fica aberto em cima de uma estante no Salmo 91, não. Que você medita na palavra do Senhor e que você pratica, que você permite que o Espírito Santo transforme você através da palavra do Senhor. Que você se permite ser transformado, ser mudado, ser edificado, porque a nossa natureza, ela é má, a nossa natureza, ela é pecaminosa. Mas Deus enviou seu único Filho. Mas a gente vai estudar um pouquinho sobre isso mais um pouquinho à frente. E no versículo 15, ele fala sobre as suas obras, que são maus. No 17, sendo maus aos olhos de Deus. Paulo é extremamente inteligente. Ele poderia citar vários tipos de pecado. Ele poderia falar, mas o homem rouba, o homem adultera. Ele fala muito voltado para os judeus, ele poderia falar, os fariseus, eles eram homens que eram circuncidados fisicamente, mas eram homens que pregavam uma coisa e viviam outra, mas não. Paulo pegou os nossos membros e deu como exemplo coisas que fazemos e que não exaltam o nome do Senhor. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Todos os nossos membros foram compostos para adorar a Deus. Para muitas pessoas, a única Bíblia que ela vai ler somos nós. E nós fomos feitos, nós fomos compostos para que nosso corpo exalte a glória de Deus. Mas quando a gente não permite que Cristo Jesus, que a palavra do Senhor mude a nossa vida, os nossos membros causam maldade, são maus. Se a gente se deixar levar pelos nossos pensamentos, pelas nossas vontades, se a gente não orar todos os dias pedindo a Deus que a vontade dEle prevaleça em nossa vida, que o querer dEle prevaleça em nossa vida, e a gente passe a viver a nossa vontade, olha para onde a nossa vontade nos leva, o que a nossa vontade nos leva a fazer, a realizar. Nós não somos seres que nós nascemos no pecado. A nossa natureza é adâmica. E o que seria de nós se não fosse Cristo? E aqui justamente Paulo está mostrando isso. Ele está mostrando que os homens, eles se tornaram maus. Mas não foi só o gentio. Ele está justamente dizendo judeus e gentios. Paulo aqui, ele está acabando, ele está desmificando, ele está diluindo essa mentira de que o judeu era um povo privilegiado, de que o judeu era um povo diferenciado, que teria um julgamento. Não, Paulo justamente aqui está mostrando o quê? Todos pecaram, todos vocês, todos. E vamos lá. Em Provérbios 9:10 diz que o temor a Deus, ele é o princípio da sabedoria. E aqui, no versículo 18, fala assim, não há temor de Deus diante de seus olhos. Paulo justamente está dizendo que tem faltado o temor a Deus. Porque quando a gente tem temor, a gente tem cuidado, a gente tem preocupação, a gente tem zelo. E eu estava lendo que um historiador diz que existem 2 tipos de ateu. O ateu que fala que é ateu e ele vive dizendo que não acredita em Deus.
E existe o ateu que vive como se Deus não existisse. Quantas pessoas dizem que acreditam em Deus, mas os seus caminhos são maus? Ele, quando dá o exemplo da língua aqui, ele compara a uma víbora. Por que ele compara a língua do homem mau a uma víbora? Ele compara a língua do homem mau porque a víbora, quando ela abocanha, morde a sua vítima, o veneno está debaixo da língua, e é esse veneno que mata. Se a gente não souber usar a nossa língua, a mesma boca que pode ser usada para trazer vida, se você não vigiar, se você não controlar, como está escrito no livro de Tiago, ela traz morte. A gente tem que ter muito cuidado com as nossas palavras. Pais, cuidado com o que vocês profetizam na vida dos seus filhos. Esposa, cuidado com o que vocês profetizam na vida dos seus maridos. Maridos, cuidado com o que vocês profetizam na vida das suas esposas. A gente precisa ter muito cuidado com a nossa língua. A gente precisa trazer vida através da nossa boca. A nossa boca tem que ser instrumento do Espírito Santo. A nossa boca não tem que trazer morte. A nossa língua não tem que trazer morte. A gente tem que ter muito cuidado com as crianças, o que a gente fala para as crianças, como a gente chama as nossas crianças. Existem palavras que às vezes você pode achar o significado não é bom, não é algo de Deus. Então a gente precisa se policiar muito. A gente precisa frear a nossa língua, que dela jorre fontes de vida. E aqui Paulo, ele continua. Calvino diz que Paulo usou de autoridade nas Escrituras para convencer o homem da iniquidade. Paulo, ele tinha muito conhecimento, afinal ele já tinha sido fariseu, então ele sabia, ele tinha propriedade do que ele estava falando, ele tinha muita autoridade, ele usava dessa autoridade. Nesses versículos que nós lemos, no capítulo 1, no capítulo 2, Paulo, ele leva o homem à consciência de quem nós somos. Ele leva o homem à total e plena consciência da depravação humana. Da queda, nós caímos no Éden, da queda do homem. E no versículo 18 ao versículo 21, diz assim: não há temor a Deus diante dos seus olhos. Ora, sabemos que tudo que a lei diz é dito aos que vivem sobre a lei, para que toda boca se cale e todo mundo seja culpado diante de Deus. Aqui no versículo 19, Paulo está dizendo assim: ora, sabemos que tudo que a lei diz aos que vivem sobre a lei, para que toda boca se cale. Aqui é como quando você está num tribunal, o juiz vai falando as acusações para o réu. No começo, o réu até tenta se manifestar, mas conforme o juiz vai falando aquelas acusações, e aquelas acusações são verdadeiras, a pessoa se cala. A lei, ela serve para isso. A lei, ela serve para calar o homem. Por isso que Paulo aqui faz questão de levar o homem à total consciência de quem ele é. A lei, ela justamente mostra que todos somos condenáveis diante de Deus, quer judeus, quer gentios. Por esse motivo, não temos condições de nos justificarmos. No versículo 20, diz assim: porque ninguém será julgado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, a justiça de Deus se manifestou, sendo testemunhada pela lei e pelos profetas. A lei, ela não torna ninguém pecador, ela revela o pecado para trazer o pecador ao arrependimento. Vou falar de novo. A lei, ela não torna ninguém pecador, ela revela o pecado para trazer o pecador ao arrependimento. O que isso quer dizer? A gente precisa da lei, porque a lei, ela aponta o pecado, a lei, ela mostra o pecado.
A lei é o diagnóstico, mas ela não é o remédio. A lei, ela aponta a sujeira, mas ela não limpa. A lei, ela revela o tumor, mas ela não remove. Mas se a gente não souber do diagnóstico, a gente não sabe qual remédio que a gente vai utilizar. Se a gente não souber que tem sujeira, como iremos limpar? Se a gente não souber do tumor, não fizer um exame, não tiver um raio-x, uma tomografia, como vai remover? Então, a lei, ela é necessária. A lei, ela se faz necessária para apontar para a gente onde estamos errando. Mas a lei não nos leva a pecar. O que nos leva a pecar somos nós. A lei, ela nos aponta o pecado. E aqui nos versículos do 19 ao 21, fala exatamente sobre isso. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Em Gálatas, capítulo 2, versículo 16, diz assim: sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Cristo Jesus, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Até mesmo porque o único que foi capaz de cumprir toda a lei foi Cristo Jesus. Ele veio justamente nos mostrar que sem Ele não conseguimos. Jesus não veio para cancelar a lei, nada disso, muito pelo contrário, ele veio para afirmar a lei. Através de Cristo Jesus, nós temos total consciência que precisamos conhecer a lei, que precisamos entender, precisamos saber. Cristo não veio para isso. Mas a lei, as obras da lei, ela não salva ninguém. Nós somos salvos pela fé, mediante a graça. Isso não vem de nós, isso vem de Deus, para que ninguém se glorie. Assim diz a palavra de Deus, assim diz o Senhor. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vocês, isso é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Eu estava lendo Gálatas 2,16. Efésios 2,8 diz assim: porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Boas obras não salvam, mas o salvo realiza boas obras. Exatamente isso que eu falei no início, quando a gente estava começando esse estudo. As nossas boas obras não nos levam à salvação. Aquela história de, eu não fumo, eu não bebo, eu não mato ninguém, então eu vou para o céu. Não. Ele é o caminho, ele é a verdade e ele é a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por ele. É através de Cristo Jesus. Ele é o caminho. Ele não diz eu sou um dos caminhos. Ele diz que ele é o caminho. Se ele é o caminho, só existe um caminho, não existe mais de um caminho. E a partir do momento que a gente se acha autossuficiente para conquistar a nossa salvação, a gente tira toda a beleza, sabe? Toda a santificação do sacrifício da cruz. A gente retira toda a importância, toda a grandeza do sacrifício feito na cruz por Cristo Jesus. A partir do momento que a gente acha que nós, através das nossas obras, somos capazes de ser justificadas ou de sermos salvos, nós estamos completamente enganados. Sem Cristo Jesus, nós não conseguimos. Como eu disse, como a palavra de Deus diz, Ele é o caminho. A lei, como eu falei para vocês, as obras da lei, elas não vão salvar o homem, elas vão mostrar para o homem a necessidade de salvação. Assuntos e encerra até o versículo 31, tá bom? Obrigada.
Tenham um bom dia, um bom sábado para todos vocês.